2 meses depois da última reunião, temos agora uma reunião do Infarmed para analisar a situação da pandemia Covid-19 em Portugal. Lamentamos que a proposta do PSD para que estas reuniões pudessem ocorrer quinzenalmente e à porta aberta na Assembleia da República tivesse sido reprovado, mas reunimos agora numa situação em que claramente ainda não se conseguiu retomar o controle da situação pandémica em Portugal. Aliás, fica-se com a sensação, de facto, que a falta de preparação levou ao descontrolo da Covid-19 no nosso país e, como foi dito pelos especialistas, ainda temos longas semanas pela frente, muito difíceis, com uma sobrecarga no sistema de saúde, colocando em risco até a capacidade de resposta dos cuidados intensivos e, potencialmente, um aumento agravado de óbitos que tipicamente têm uma decalagem de 10 dias a seguir ao pico de número de infecções. E, portanto, uma primeira palavra para todos os profissionais de saúde que estão, de facto, a responder em situações muito difíceis, muitos deles a serem requisitados contra a sua vontade para trabalharem na resposta à Covid-19. É um momento muito difícil e não queremos deixar de o reconhecer. Também dizer que, olhando para o conjunto de dados, percebemos que as medidas implementadas, na opinião dos peritos, as medidas difíceis com impacto económico brutal nas últimas semanas, não vão surtir a totalidade dos efeitos desejados no sentido de reduzir o número de casos para um número gerível. E mais, somos de facto uma vela, um barco de vela a navegar às escuras e sem bússola, no sentido em que, quando olhamos para os dados efetivos, só na última semana 80% das novas infecções decorreram sem que se tivesse sido possível detectar a ligação epidemiológica, ou seja, compreender como é que estas pessoas se infectaram. E, portanto, quando nós ouvíamos que 68%, agora 60% das infecções tinham decorrido em contexto familiar, hoje percebemos que isso é uma percentagem muito mais pequena do que na realidade foi, porque objetivamente não se sabe. E quando não se sabe, não se conseguem tomar medidas assertivas. Mas, quando nós olhamos para aquilo que são as expectativas em relação à vacinação, há neste momento mais incertezas do que certezas. Isto é, há de facto uma expectativa que esperemos que se concretize de poder haver um início do programa de vacinação contra a Covid-19 no primeiro trimestre do ano que vem, mas não há respostas sobre quem será vacinado, se haverá uma vacina aprovada pela Agência Europeia do Medicamento e quantas pessoas têm que estar vacinadas para nós considerarmos que há uma situação em que nós podemos diminuir as situações restritivas. Foi ainda dito por parte dos peritos que nos países onde conseguiram reduzir drasticamente o número de novos casos, uma fase em que nós ainda não estamos, o que se está a verificar é que nesses países está a ocorrer um novo aumento de casos e, portanto, uma nova onda a crescer com efeitos que são potencialmente devastadores do ponto de vista económico e social. E por isso, a nosso ver, é fundamental que o Governo faça o que é preciso para controlar a pandemia, inverter o número de novos casos para uma situação que seja controlável pelo sistema e o conjunto de recomendações que o Conselho Estratégico Nacional do PSD apresentou já há mais de uma semana, que ao menos pudessem merecer uma análise por parte das autoridades, porque entendemos que sem mudar radicalmente a estratégia de testagem, identificação e isolamento em tempo adequado de todos os casos infectados e suspeitos, não iremos conseguir controlar a situação pandémica. E olhando para o Orçamento de Estado, que da parte do Governo, que ainda tem uma semana para corrigir caminhos, que de facto reconheça que as empresas e as pessoas precisam de apoio hoje. Precisam de facto de garantir que as empresas e do ponto de vista social as respostas que estão a ser oferecidas não são suficientes e vamos viver momentos e semanas muito difíceis no decorrer desta pandemia. E, portanto, ficam estes apelos e deixando uma última palavra aos portugueses, apelando a que todos cumpram com o distanciamento, o recato dentro do possível, utilização de máscara sempre que estejam com outras pessoas e a lavagem frequente das mãos, porque, de facto, neste momento, estamos nas nossas mãos, dependemos de nós para nos protegermos a nós e àqueles que são os nossos entes mais queridos. Ricardo Batista Leite, do PSD, aqui a marcar uma posição e a falar num barco à deriva, às escuras e sem bússola, com números que vão continuar a ser graves nas próximas semanas. Depois o Presidente da República tinha aqui elogiado os portugueses,
Ricardo Batista Leite a dizer que é preciso que usem máscara e também a deixar entender que haverá ainda um risco no contágio das pessoas de forma direta, até porque disse aqui sobre o estado de emergência, o Presidente do Partido, Rui Rio, já se pronunciou. Não respeitam as regras de segurança. Vamos aguardar pelo decreto, desde que seja algo que nós consideremos razoável, merecerá naturalmente o apoio do PSD. Teremos que ver o decreto antes de nos podermos pronunciar definitivamente. Sobre as medidas, de facto, só o Governo é que tem os dados detalhados por Conselho para perceber quais são as medidas mais eficazes para conseguir a inversão da curva e o tal esmagamento do número de novas infecções. Só o Governo é que tem acesso a essa informação e, portanto, não nos compete a nós poder emitir aqui opiniões sobre algo que não temos informação sustentada. Aliás, estaríamos à espera que as informações que já tinham sido divulgadas e as medidas que já foram implementadas nas últimas semanas já tivessem sido suficientes, porque o Governo as tomou em função da informação que teria. Apelamos a que tenha particular cuidado, porque não podemos estar constantemente aqui a exigir aos portugueses, a estar constantemente a exigir a um enorme esforço à economia e depois não haver os resultados consequentes. Como nós vimos, pode haver aqui um pico que só ocorre em dezembro e, portanto, isto tem, de facto, um efeito devastador a todos os níveis e é fundamental que o Governo assuma as medidas que considera adequadas para garantir a inversão da curva e a redução para um nível gerível. O que para nós nos preocupa, e é isto, olhando, nós temos visto da parte do Governo, muitas vezes, uma tentativa de olhar só para os países que têm respondido pior, têm olhado para a Bélgica, têm olhado para a Espanha, têm olhado para a Itália. Nós apelamos a que o Governo olhe para os países que têm conseguido responder melhor, que evitaram uma segunda onda como aquela que nós estamos a viver. A Dinamarca, a Alemanha, a Finlândia, a Noruega, casos que têm, de facto, práticas diferentes e que vão muito em linha com aquilo que o próprio PSD, por via do Conselho Estratégico, propôs, para garantir que, depois de controlar esta onda, o país não entre em 2021 numa situação em que entramos e saímos em confinamentos que, sinceramente, não temos nem capacidade, nem recursos, nem, diria eu mesmo, da parte da população, qualquer capacidade para aguentar medidas sucessivas destas sem perceber as razões subjacentes às mesmas. O Sr. Presidente da República sugeriu medidas cirúrgicas conselho a conselho, mas também sugeriu um chapéu de chuva global para o resto do país. Nesse chapéu de chuva, entende o PSD que deve continuar o recolher obrigatório ao fim de semana a partir da 1 da tarde? Como eu digo, só o Governo é que tem os dados. O que o PSD entende de uma forma taxativa é que, sem nós conseguirmos identificar todas as pessoas infectadas e todas as pessoas que estiveram em contacto com essas pessoas infectadas em 24 horas e garantirmos o isolamento dessas pessoas, não vamos controlar a pandemia. E, portanto, sem resolver este problema de base, até termos uma vacina que esteja alargada por toda a população, ou pelo menos uma parte importante da população, não há outra forma. Isto não é nenhuma ciência complicada. Os países que fizeram isto conseguiram controlar. Os países que não fizeram, não controlaram. Infelizmente, nós estamos neste último grupo.